Creio mesmo que o Senhor fala conosco através da sua palavra. A graça e a paz a cada um, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor fale contigo nesse dia que o Senhor nos dá. Amém? Gostaria de estar meditando com os amados acerca da aflição. Eu creio que todos, absolutamente todos nós, já passamos por momentos de aflição. A aflição por uma questão familiar, por doença, às vezes situações de perdas abruptas, de morte, né? Aflições financeiras, aflições das mais diversas ordens. E podíamos perguntar assim, e aqueles que nos chegam aflitos, o que nós podemos fazer? Gostaria de meditar com você acerca disso. Muitas vezes nós ouvimos, você está aflita, cante um hino, né? Cante um hino, ou então o quê? Cante louvores, coloca muito louvor na sua casa. Vai ajudar? Pode até ajudar. Mas eu gostaria de realmente meditar sobre isso. O que será que o aflito, como um dia nós estivemos, espera do outro? O que será que uma pessoa aflita que chega para você espera de você? Empatia. Todos nós queremos empatia, amados. Queremos que o outro se coloque no nosso lugar e sinta aquilo que nós estamos sentindo, né? É fácil isso? Não, claro que não. Não é fácil. Você ter empatia por alguém, colocar-se no lugar do outro, para sentir aquilo que ele está sentindo. Então, nós vamos ver o que aqui grande parte das pessoas dizem umas às outras. Eu te amo, ok? E vai passando, vai indo, né? Vai levando a sua vida. E nós vemos o que aqui isso é muito comum hoje. Ouvimos tantos fazendo isso, né? Como se realmente isso fosse amar. E nós vemos principalmente nas mídias sociais, mas vemos também no nosso dia a dia. Vemos pessoas que olham para nós e dizem eu te amo, e na realidade elas têm um amor à distância, um amor sem compromisso, bem assim. Mas eu gostaria de comparar esse amor com o amor de Deus. O amor de Deus, do Pai eterno para conosco, e quando nos diz que nos ama, é porque realmente o faz. Aí você vai dizer, como assim? O amor de Deus foi provado, amados, e aprovado, quando Ele realmente enviou seu Filho amado para tomar todo o nosso lugar. Além de empatia, simplesmente sentir o que o outro sente, Jesus tomou o nosso lugar. Toda a nossa feiura, toda a nossa tristeza, toda a nossa vergonha, todo o nosso medo, toda a nossa dor, toda a nossa violência, toda a nossa tristeza, tudo aquilo que há de feio em nós. Jesus tomou o nosso lugar. Naquilo que vem mortificando famílias, que eram maldições hereditárias, Jesus tomou o nosso lugar. Isso foi muito mais do que empatia, muito mais do que empatia. É realmente um amor que faz toda a diferença. Nós vamos ver o que aqui fico imaginando. Eu fico imaginando que Jesus deve ter chorado naquela cruz. Interiormente ele chorava por tudo isso de nós que ele carregava dentro de si, né? Toda a dor, todo o conflito, toda a aflição do coração humano, Jesus carregava dentro de si. E eu imagino que ele também deve ter chorado. Eu imagino que Jesus deve ter chorado naquela cruz, principalmente, amados, quando ele disse ao Pai,
Pai, por que me desamparastes? A solidão do aflito, a solidão daquele que realmente se sente sozinho, aquele que se sente incapaz, aquele que se sente vulnerável. Jesus sentiu tudo isso naquela cruz. Foi muito mais do que uma simples empatia. Mas eu gostaria de considerar o que a palavra de Deus nos fala em Provérbios 25. E nós vamos ver o que temos aqui uma orientação do que fazer. O que dizer para aquele coração aflito? Podemos ter empatia? Temos. E essa empatia, claro, é muito mais fácil se é algum familiar nosso, se é algum amigo muito próximo, né? Essa empatia é mais fácil de ser sentida. Mas a pergunta que eu te faço é: como responder ao aflito? A palavra de Deus nos diz. Veja bem o que nos fala lá em Provérbios 25. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio. É como vinagre sobre salitre. Fico imaginando, né? Num dia de extremo frio, uma pessoa vai se despir. Para que serve? Para nada. Ou seja, indica um coração frio, indica um coração insensível, um coração que não está preocupado com a dor do outro. E o Senhor nos ensina, através da sua palavra, que Jesus, quando esteve naquela cruz e estava debaixo de grandíssima aflição, ele cantou um hino? Jesus não cantou um hino naquele momento. Nós vamos ver o que o coração de Jesus sangrava. E eu acredito que ele também chorava. E nós vamos ver, amados, que muitas vezes a gente diz, cante um hino, coloque louvor, colocar louvor, sim, você pode colocar louvor. Atenua a aflição. Mas eu quero te trazer a palavra de Deus lá em Tiago 5. O que o Senhor nos recomenda quando nós estamos realmente aflitos? A palavra de Deus diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente entre vós? Cante louvores. Ou seja, são duas situações diferentes. O louvor, amados, é tremendo, principalmente quando nós estamos alegres. Em alguns momentos de tristeza, presta atenção, tristeza diferente da aflição. Em alguns momentos de tristeza, amados, o louvor é nossa arma de guerra. A adoração é nossa arma de guerra, né? Mas no meio da aflição, nós precisamos orar. E muitas vezes, amados, nós chegamos diante do Senhor. E quando estamos diante de alguma coisa que nos sentimos travados, nos sentimos com extrema dificuldade, nós entramos na presença do Senhor. E ao invés de orar, nós choramos. Não sei se com você aconteceu, mas comigo muitas vezes. Muitas vezes eu chorei na presença do Senhor, de aflição. Porque eu sentia que não tinha mais nada a ser feito. Não tinha como resolver humanamente aquela situação. E eu sabia que só o Senhor podia mudá-la. Então muitas vezes nós choramos, mas nós podemos entrar na presença do Senhor em oração. Podemos dobrar o nosso joelho e podemos clamar lá no silêncio do seu quarto. Você pode clamar a Deus. Você pode buscar a Deus. Você pode orar e derramar o seu coração diante do Senhor. Porque Jesus, o Senhor, o Salvador e o Rei, Ele tem muito mais do que empatia para te trazer. Ele traz amor. Ele traz acolhida. Ele traz resposta. Assim, amados, quando alguém chegar aflito junto de você, não diga para cantar um hino ou um cântico. Tome pela sua mão. Tome pela sua mão e ore.
Às vezes ele está precisando de alguém, um companheiro, uma companheira de oração, que verdadeiramente interceda por ele, por ela, naquele momento de angústia. Sabemos como agir? Aprendendo sempre, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos estar orando, Pai eterno, Deus santo. Muito obrigado, ó Pai querido, porque a tua palavra nos diz, Senhor amado, que muitas seriam as aflições do justo, mas o Senhor as livraria de todas. Pai querido, por quê? Porque isto é possível, porque o nosso Salvador e Rei Jesus já morreu por todas as nossas aflições, dores e angústias do corpo e da alma. Muito obrigado, Pai, porque em Ti há provisão. Muito obrigado, ó Pai querido, porque em Ti, Senhor Deus, há resposta. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor coloca óleo, Senhor Deus, sobre as feridas da nossa aflição, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor, Ele envia respostas do alto céu para o coração aflito. Pai querido, em nome de Jesus, e aqueles que estão no momento de aflição agora, Pai, eu te peço e entro em concordância nas suas vidas, que o Senhor é a sua paz, que o Senhor é o Deus de resposta, é o Senhor que é Deus de saídas, o Senhor é Deus de soluções. Pai amado, manifesta a tua glória, manifesta a tua presença e o teu poder nas vidas que estão aflitas nesse dia. Vem com a tua graça e com o teu amor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.